sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João: as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós, que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Vejo 3 grupos de cegos. Ainda que o termo cegos não esteja aqui evidente, e nem seja escrito, vejo 3 grupos de pessoas cegas. E como diz a Escritura, o pior cego é aquele que não quer ver. Ou, não é a Escritura que diz, me perdoem, é o ditado popular, mas existe um outro ditado: o pior cego é aquele que acha que enxerga. A primeira leitura tirada do livro do Êxodo, capítulo 32, versículos 7 a 14, apresenta uma cena batida e conhecida de todos nós, até citada. Após serem retirados da terra da escravidão, a caminho da terra prometida, o povo recebe do Senhor, através de Moisés, os mandamentos. Eles recebem as instruções daquele que deu a eles a liberdade. Entretanto, antes mesmo de Moisés entregar ao povo aquilo que era escrito e dito pelo seu Senhor, o povo constitui um ídolo, um bezerro,
E são capazes de dizer: este é o nosso Deus que nos tirou do Egito. É um povo cego. E eu falo o porquê. Imediatamente tentam construir uma imagem daquilo que seria o condutor da sua liberdade. Mas um boi poderia conduzir o povo? No muito, esse boi poderia ser uma imagem do que eles mesmos eram. Grandes, fortes, mas desprovidos de um discernimento. Ainda que fosse de metal nobre, faltava a nobreza fundamental que não está nem na riqueza e nem na força, mas no discernimento. Eis aqui uma imagem simples. São cegos porque não conseguem perceber ou ver quem foi que os tirou do Egito. Não conseguem ver o testemunho mais simples de quem realmente é o Senhor da liberdade. Aquele que, através de Moisés, os conduz para a liberdade. Caminha com eles, os instrui. Mas a essas instruções, eles não dão ouvidos. Aquilo que eles experimentaram com seu Senhor, eles não dão crédito. Logo, não será exatamente um pouco daquilo que mais à frente, depois de muito passar, eles vão realizar? Explico. Mais à frente, estabelecidos, acreditando na própria força, na própria engenharia política, mais à frente, cedendo aos seus caprichos e aos seus apetites, eles vão, literalmente, destruir o reino, destruir aquilo que se constituíram como povo de Deus, como luz das nações. Lembremos de Davi, lembremos de Salomão. Um pouco antes, lembremos de Saul. De alguma forma, todos eles, em algum momento, desviaram seu olhar daquilo que deveria ser realmente o seu horizonte. Seguir ao Senhor que lhes deu a liberdade. Vejo aqui, então, um grupo de cegos, porque não conseguem olhar nada além do que a sua segurança e a sua vontade. No Evangelho também temos um outro grupo. Jesus fala aos judeus, povo que recebeu a Escritura, povo que teria e seria o escolhido de nosso Senhor, para o qual primeiro vem a salvação. Tem contato com João Batista, se alegram durante um tempo, mas dão um jeito de João se calar. Olham para Jesus Cristo, mas ainda assim não conseguem perceber, ao longo de tudo aquilo que Jesus fez entre eles, mais especificamente no Evangelho de São João, não conseguem perceber os inúmeros sinais que o Senhor realizou no meio deles. E não conseguem perceber quem realmente é Jesus Cristo. Não olham para o que Jesus fez, não olham para o que João fez e não olham para o que Jesus está a realizar com eles. E tudo por quê? No fundo, eles não escutaram nem a Moisés, nem aos profetas, e não conseguem escutar aquele que falava através de Moisés e dos profetas. São cegos e surdos. No entanto, que o versículo 46 e 47 nos dá uma noção sobre isso. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Se eles não escutam, não conseguem identificar a Jesus,
como o Filho de Deus, o Verbo, a salvação, não conseguem porque nunca escutaram devidamente nem a Moisés, nem aos profetas, e nem deram crédito a João. E não conseguem ver o que Jesus realiza entre eles. Ora, quem não consegue ver é cego. Mas eu disse que havia 3 grupos de cegos. Onde está o terceiro? Está no tempo presente. No tempo presente, marcado por aqueles que têm muito ímpeto de construir respostas, como no Antigo Testamento, no livro do Êxodo. Querem dar uma resposta imediata e visível para os anseios do tempo presente, para as inseguranças do tempo presente. Querem dar às pessoas algo que eles mesmos não têm. E daí então, não constroem mais bezerros de ouro ou serpentes. Na verdade, oferecem no tempo presente eles mesmos, como a resposta para os anseios de toda uma humanidade, ou até para pequenos grupos. Eles são tidos como o protótipo do que realmente significa viver segundo a liberdade que Deus nos deu. E isso é perigoso, porque, na verdade, todo ídolo, ele tem um problema sério. Não é somente o fato de ter uma ideia e pensar que o ídolo no Antigo Testamento seria uma estátua na qual os homens ofereceriam os seus sacrifícios e ali dentro daquela estátua existiria um espírito que faria a vontade daqueles que lhe prestam sacrifícios, oferecem o que é necessário para ele. Na verdade, o ídolo é um ser ou uma pessoa que se regozija com os sacrifícios que as pessoas oferecem a ele. Ele até dá algo, mas ele quer mais do que o algo que lhe é oferecido. Ele quer a escravidão. Ele quer a dependência. Ora, meus caros, pensemos um pouco. Quantas pessoas afetivamente estão vinculadas a determinadas ideologias, e eu estou dizendo ideologia política, seja ela de esquerda, de direita, ou estou dizendo ideologia de determinadas correntes filosóficas, sejam elas quais forem, das mais liberais às mais conservadoras. Todas essas correntes ou todos esses ídolos não servem para alimentar a alguém ou a algumas pessoas? Existe até aqueles que, quando perdem um lugar de ídolo, sofrem imensamente. São aqueles que estão na música, são aqueles que estão nos canais de internet por aí, são aqueles que estão em teatros, novelas, na política, são aqueles que também estão em muitas correntes espirituais, cristãs ou não. Há também aqueles que até estão frente a frente com Jesus. Não são os ídolos, mas se fecham por completo, a partir de inúmeras experiências. Como, por exemplo, o grupo com o qual São João dialoga, é um grupo que pensa o seguinte: nós podemos fazer o que quiser de nossa vida, podemos experimentar tudo, podemos inclusive usar os outros como objeto do nosso prazer. E aí não é só na perspectiva sexual. Tem-se o prazer quando alguém se curva diante de nós e nos reverencia. Tem-se o prazer quando alguém faz as nossas vontades. Não como ídolos, não como ídolos, mas com uma
cordial e aparente solicitude, compreensão e tolerância. É exatamente um dos grupos com os quais São João dialoga quando escreve o Evangelho de João. É também aquele grupo os chamados judeus, são aqueles que se colocam contra Jesus. E quem se coloca contra Jesus? Quem não está disposto a acolher a palavra de Jesus e viver segundo o que Jesus indica. E o que Jesus indica no Evangelho de São João: se vocês não deixarem com que a palavra, a vontade de nosso Deus, os mandamentos, se tornem visíveis na vida de vocês, vocês são mentirosos. É isso, simples. Que até falam e recitam textos bíblicos, mas não deixam com que esses textos bíblicos, esses ensinamentos, se tornem carne na sua carne. É o outro grupo, que também é um grupo de cegos. No tempo presente, nós temos também esses grupos, que existem tantas reflexões e tantas diretivas, mas não tem um único básico de compromisso. O princípio básico de um compromisso de alguém é o quê? Eu me comprometo a construir uma vida com você. Então, se eu me comprometo a construir uma vida com você, em primeiro lugar, eu já fiz uma escolha. Eu não posso conviver com todas as pessoas como se eu não tivesse você. Eu não posso viver, por exemplo, como um homem solteiro. Se eu fiz uma opção básica de ser padre, eu não posso, de maneira nenhuma, me achar no direito de fazer qualquer coisa. Não é? Simples. O princípio básico do compromisso significa ter bem clara a escolha que se faz. Quando se escolhe seguir a Jesus Cristo, também se escolhe um parâmetro básico. Eu quero escutar a Ele. Eu quero conviver com Ele. Eu quero seguir os passos dele. Por isso que eu disse que existe um grupo de cegos no tempo presente. Porque existem aqueles que se fazem de ídolos e acham que são a resposta para tudo, e principalmente nesse tempo onde cada um tem a resposta de tudo, mas não sabe de praticamente nada. Grandes grupos não sabem de praticamente nada. E aqueles que até são tolerantes, mas não têm o princípio básico do que significa liberdade. Liberdade é saber escolher. E quando se escolhe, já se renunciou a muitas coisas. Liberdade em Cristo significa seguir a Ele. Nós escutamos a todos e a tudo. As redes sociais muito nos contribuem. Temos um mercado de autossatisfação travestido de espiritualidade. Sim, um mercado que busca a autossatisfação daqueles que procuram, inventado ou disfarçado, para ficar mais claro, de espiritualidade. E é isso tudo que nós estamos procurando. É por isso que na liturgia de hoje a igreja pede com muita sabedoria que nós, pelas nossas práticas penitenciais, pelo nosso caminho de conversão, estejamos realmente fortalecidos para permanecermos seguindo a Jesus Cristo. E se não o temos seguido até então, que tenhamos a coragem de olhar os erros que cometemos, porque o povo que construiu o seu bezerro de ouro ainda está no mundo. E o povo que se opõe a Jesus ainda está no mundo. Resta saber se nós fazemos parte de um ou de outro.
ou se somos do pequeno grupo que ainda quer seguir a Jesus Cristo. Confiantes de pé, apresentemos nossas preces.